Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos voltar um pouquinho lá na geometria, falando sobre os tipos de retas. Nas primeiras aulas que falamos sobre a geometria, nós falamos sobre figuras geométricas e sólidos geométricos. E hoje vamos falar sobre os tipos de retas. Esse assunto ele é muito interessante, simples de entender, pois vamos contextualizar também algumas situações do nosso cotidiano para que vocês entendam quais são os tipos de retas e quais são as suas variantes. Então vamos para a definição do que é uma reta ou as retas. As retas são definidas apenas como conjunto de pontos. Além disso, as retas são linhas que não fazem curvas e que são ilimitadas e infinitas. Então eu trouxe para você aqui, propriamente, um desenho. Quando você for fazer atividades, você vai encontrar desta forma. Observe esse desenho. É uma reta onde as suas pontas elas têm aquele sinal de flecha. Isso identifica que nós vamos trabalhar retas. E nesse ponto é ilimitadas e infinitas. Dentro dessa definição, nós temos aí uma coisa que pode te confundir na hora de ler, que são apenas como conjunto de pontos. Mas, professor, você está dizendo que é retas e agora trabalham com pontos? Pois é o seguinte, quando trabalhamos lá na geometria, o sólido geométrico, nós vimos o quê? Os segmentos de retas, ou seja, uma figura geométrica, ele pode ter segmentos de retas. E a questão dos pontos. Então, por exemplo, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, que está dentro do quê? De uma reta. O que nós podemos caracterizar com isso? Imagina a sua casa e a sua escola onde você frequenta está numa rua que seja reta. Então, a sua casa está no ponto A e a escola está lá no ponto B. Não muda a intenção de ser uma reta, mas a gente está falando aqui de segmentos de retas, de conjuntos de pontos, e que pode ser ilimitadas e infinitas. Então, o primeiro ponto que você deve entender é isto. A reta pode ter diversos segmentos de retas. Então, dentro de uma única reta, podemos ter outros segmentos de retas. E as retas também, elas podem estar em três posições diferentes. Pode estar na vertical, quanto na horizontal e também na posição inclinada. Vocês podem encontrar as retas nessas três posições diferentes. Então, na hora de identificar um exercício, normalmente, quando vamos colocar sobre essa questão de posição, nós vemos muitas ruas paralelas, rua na diagonal, rua na horizontal. Então, conseguimos identificar essas retas nessas três posições. Agora, para identificar os tipos de retas, nós temos aqui as retas paralelas. Quando nós temos uma reta paralela? É quando elas são duas retas distintas e que possuem a mesma inclinação e distância. Quando nós temos essas duas características, nós denominamos retas paralelas. Então, nós temos aqui retas paralelas, tem que ser duas retas distintas e que possuem a mesma inclinação e distância. Então, nós temos aqui duas retas que estão na vertical, outras duas retas com a mesma inclinação na posição inclinada e duas retas paralelas que estão na horizontal. Então, para ser retas paralelas, tem que ser duas retas distintas, uma ao lado da outra. Para fazer identificar, com mais propriedade as retas paralelas, trouxe essas seguintes situações. Nessa primeira imagem, nós temos aí trilhos de trem. Então, você consegue perceber duas retas paralelas. Olha aqui nos trilhos, Os trilhos fazem essa alusão a retas paralelas. Outra imagem, eu trouxe para vocês, e vocês também têm no exercício na plataforma, são as faixas de pedestres. Elas estão na alusão de quê? De retas paralelas. A sua impressão, o seu desenho no chão é de retas paralelas.
uma do lado da outra para ser retas paralelas, duas retas distintas que têm a mesma inclinação e distância. Agora vamos ver as retas concorrentes. E dentro das retas concorrentes, vamos ver também as perpendiculares, pois as perpendiculares fazem parte deste conjunto de retas. Denomina-se retas concorrentes quando estas retas se cruzam e têm um ponto em comum. Então, olha só a característica importante das retas concorrentes. Elas vão se cruzar e vão ter um ponto em comum. Então, verifiquem esta imagem de retas concorrentes. Então, nós temos aí duas retas que elas se cruzam e têm um ponto em comum. Então, esse ponto em comum faz com que ela seja uma reta concorrente. Mas a única diferença que vocês vão ter das perpendiculares e das concorrentes são a questão do ângulo. Nós vamos estudar também em uma próxima aula. Então, a reta concorrente, ela não forma um ângulo de 90 graus. Não forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui vários ângulos entre essas retas que fazem o quê? De um ponto em comum que se cruzam. Mas essa é a característica, não é um ângulo que seja reto. Então, vamos entender agora como a questão dessa reta concorrente. Então, vamos analisar aqui duas ruas distintas. Vamos analisar aqui a rua P, que é essa rua que está aqui, que vai cruzar com a rua Q. Então, note que nós temos aqui retas que são, ou ruas que são concorrentes, olhando dentro dos tipos de retas. Por quê, professor? É uma reta que se cruza, eles vão ter um ponto em comum, mas o seu ângulo não é de 90 graus. Então, nós temos aqui uma cartografia de um mapa de ruas, que nós temos aí retas concorrentes. Vamos verificar a diferença agora para as perpendiculares. As retas perpendiculares são duas retas quando, ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus. Essa é a diferença, porque tanto a concorrente como a perpendicular, elas são retas que se cruzam e que terão um ponto em comum. Só que a diferença são os ângulos. Verifique nesta imagem. Essas duas retas, elas estão se cruzando. E verifique agora a diferença dos ângulos. Nós temos aqui ângulos de 90 graus. Então, eu vou dar uma dica que uma professora, quando eu estudava, lá nos anos iniciais, ela falou para a gente. Olha, para você identificar uma reta perpendicular de um ângulo de 90 graus, é quando essas retas elas vão formar um L, uma letra L perfeita, independente da sua posição. Então, nós temos aqui, quatro ângulos de 90 graus. Então, quando essas retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, nós temos aí uma reta perpendicular. Então, essa é a grande diferença das concorrentes para as perpendiculares. Vamos prosseguir. Nessa cartografia, vamos identificar também tipos de retas perpendiculares, que está também na sua plataforma, nas suas atividades. Então, nós vamos analisar aqui a rua 4 com a rua 8. Então, olha só, elas em um ponto em comum se encontraram e vai formar um ângulo de 90 graus. Outro exemplo podemos colocar aqui também seria a Avenida B, encontrando aqui com a Rua 13. Olha só. Elas se encontraram em um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. Então, esta é a grande diferença dos tipos de retas perpendiculares e as retas concorrentes. Seguindo, vamos fazer uma atividade que você tem disponível também na plataforma. Nessas atividades, nós vamos identificar se as retas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares.
Então, dentro deste quadro aí, nós temos várias retas. Nesse primeiro aqui, nós temos duas retas que estão na posição inclinada, mas elas são concorrentes ou perpendiculares? Não, porque elas não se cruzam. Então, nós temos aí retas que são paralelas. No próximo desenho, nós temos aí agora um desenho que são retas que podem ser concorrentes ou perpendiculares, pelo simples fato de ter um ponto em comum e se cruzarem. Então, nós temos aí, neste segundo desenho, elas são retas o quê? Concorrentes, pelo simples fato de termos aqui um ângulo que não é de 90 graus. Um ponto em comum e um ângulo que não é de 90 graus. No terceiro desenho, nós temos duas retas que têm um ponto em comum, mas aí a gente já consegue perceber que forma, lembra da dica? O L perfeito? Então, essa reta, esse conjunto de retas aí, nós denominamos de retas perpendiculares, por fazer o quê? Um ângulo de 90 graus. Seguindo, nós temos agora essas retas que formam aí num formato da letra X. Elas são o quê? Tem um ponto em comum, mas os ângulos são diferentes. Então, nós temos aqui retas que são concorrentes. O próximo desenho, nós temos aqui retas que são perpendiculares, por formarem ângulos de 90 graus e se encontrarem em um ponto em comum. E no último desenho, nós temos aqui duas retas que estão na posição vertical e que elas são paralelas, pois elas estão uma do lado da outra, mas elas não se cruzam, não têm um ponto em comum. Para esse conteúdo, nós também poderíamos dar sobre segmentos de retas, retas secantes, outros elementos. Mas vamos trazer em uma próxima aula, quando vocês também receberem essas atividades que são diferentes uma das outras. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Te espero na próxima aula, um grande abraço e até mais!